A gente tem aí 12 de leitura para ver, né? Então vamos fazer essa brincadeira aqui, tá? É uma aula, claro, ela é uma aula enxuta, assim, né? A gente precisa ir nos tópicos principais, porque são 12 leitura obrigatória, né? Então, não sei que a gente passasse aqui 3 dias vendo todas elas para ver tudo com calma, né? Mas vamos lá, vamos tentar ver aquilo que é o mais importante, né? E de uma forma bem objetiva para que a gente possa, enfim, né? É, conseguir já aqui de alguma maneira adiantar questões que podem ser cobradas na prova. Então tá, gente, vamos lá. Começando aqui, só para apresentar, né, as 12. Acredito que a maioria das pessoas aqui já conhecem, né? Vocês são estudantes, vestibulantes, já conhecem essas leituras obrigatórias, hein? Tá? Então, ó, da ordem de cima para baixo, né, e tal, lá do 1 até o 4 são as que estão entrando esse ano, né? Acredito que vocês saibam disso. O Machado, o Alencar, a Virgínia e a Djamila. São as 4 leituras novas que a gente tem uma preocupação, eu acho, um pouco menor, porque não teve nenhuma questão na prova da URGS até agora. Dito isso, é muito provável que as questões sejam um pouco mais, podemos dizer assim, fáceis, né? Por quê? Porque é cobrado nada ainda, então eles têm muita coisa para cobrar e acabam ficando mais num plano superficial quando a obra estreia, tá? Depois aquelas que estão ali, né, no meio, né, ali não vão sair ainda, estão pelo seu segundo ano, né, na prova, que é a Paulina Chiziane, com Niquete, o Tenório, o Faleiro e o Lupicínio. 4 aqui já caíram uma vez. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo aí, gente? Os slides? Tá aparecendo aí pra ti? Tá. Acho que tá assim. Tá. Tudo bem, gente? Então, ali, Xiziane, Faleiro, Tenório, Lupicino Rodrigues não caiu ainda, tá? Quer dizer, não caiu não, não vai sair, né? Esse ano, questãozinho um pouco mais complicado. E aí, sim, as mais difíceis, né? Normalmente, tá? Não é uma regra, mas normalmente as mais difíceis que estão saindo, tá? Porque já cobraram tudo que podia, assim, de mais superficial. Agora a ideia é, enfim, né? Talvez especificar um pouco mais. É o Cacá Verá, o Ti Guimarães, o Gabriel Garcia Marques e a Angélica Freitas, tá? É isso. A gente começa, então, de trás para frente. Vamos fazer a ordem inversa e vamos para essas que provavelmente serão questões mais difíceis na tua prova, tá? Vamos iniciar por ela aqui. Angélica Freitas, o Ultra tamanho de um punho, uma obra de 2012, né? Essa poeta de Pelotas aqui, gaúcha, tá? E que lança esse livro que virou um clássico nacional, né? Já, embora seja bastante recente, né? Ela é uma poeta contemporânea, ele já se tornou um clássico, já nasceu clássico, né? Pela maneira como ela escreve, é uma linguagem muito peculiar, é uma forma de poesia bastante experimental, que às vezes torna a leitura um pouco difícil, né? Muitas pessoas reclamaram, não consegui ler o livro, não entendi o livro e tal. Então, vamos lá, vamos por partes, tá? Vou tentar te chamar a atenção aqui para aquilo que mais importa. Em primeiro lugar, a motivação dele, né? O mote dele, tá? É a figura da mulher, mas não isolada. A figura da mulher em torno a uma força que é uma força machista e patriarcal, né? É isso. Então há uma crítica em relação a isso, é um nível de denúncia disso, mas não é uma denúncia panfletária, não é uma denúncia partidária, é uma denúncia feminista, só que extremamente complexa, tá? Que envolve sarcasmo, ironia, às vezes uma até autodepreciação e tal. Então, é uma questão que vale a pena a gente pensar. Algumas partes, são 7 ali, como você está vendo, já caíram, tá? Eu vou tentar, então, aqui, eu vou te avisar, né? Então, o que já caiu, o que não caiu e tal, para ter uma atenção maior, tá? Uma mulher limpa, tá? Essa primeira parte aqui, isso aqui eu nunca fiz, né? Bom, tablet é outra coisa. Trata do processo de domesticação da mulher ao longo, enfim, né, dos séculos, tá? É isso. Como o homem conseguiu, de alguma maneira, moldar a mulher ao seu bel prazer. Tu sabe, né? A ideia de que a mulher é uma construção social, tá lá, né, no segundo sexo da Simone de Beauvoir, perpassa, né, aqui, enfim, quase todas as partes, todas as 7 partes, tá? Mas uma mulher limpa lida com uma coisa bastante complexa, que é a forma como o homem criou a mulher para o seu bel prazer, para se aproveitar dela, né? Então dá a ideia, quando tu abre o livro, já é um livro extremamente, né? O primeiro poema de cara ali chama muita atenção no seu primeiro poema, porque não parece ser uma poesia aquilo. É isso, ela se ausenta muito do lirismo. Então, por quê? Porque parece um raciocínio, em vez de ser poesia, né? A linguagem poética, ela se distancia bastante, parece mais um raciocínio lógico. Prova também que esse raciocínio lógico
na verdade, ele pode ser muitas vezes falho, embora muitas vezes o raciocínio lógico tenha uma premissa que é chegar à verdade. Aqui não, né? Aqui a gente está falando de uma coisa que é uma brincadeira com isso, porque aquele poema chamou muita atenção quando abre o livro, que não caiu ainda na prova, né? Então vale a pena anotar, ainda não caiu na prova. O poema inicial parece ali uma espécie de silogismo, assim, né? Que diz assim, ó, porque uma mulher limpa é uma mulher boa, e se é uma mulher boa, ela é uma mulher limpa. Há milhões e milhões de anos, posto sobre duas patas, blá, 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 blá. É isso. Então tem um raciocínio lógico que é masculino, obviamente, tá? É uma coisa que é bom chamar atenção, depois eu vou falar disso melhor. Mas é isso. Trata sobre, ao longo dos séculos, como a mulher foi moldada para o homem. Primeira parte, não caiu ainda, presta atenção nisso. Segunda parte, já caiu, tá? Isso aqui já foi. Foi no primeiro, não, no segundo ano, uma prova, eu acho, né? E caiu o poema Mulher Depois. Porque essa segunda parte trata-se de uma série de caricaturas de mulheres, de rótulos de mulheres, de, enfim, estereótipos de mulheres, né? É isso, como foram construídos. Por isso, precisa de uma complementariedade ali, tá vendo? A mulher de, e aí complementa com mulher de vermelho, que caiu na prova do Enem já, né? Mulher depois, que é a carta que caiu no último ano, é um formato de carta, poema para os pais, de uma mulher falando sobre a viagem à Tailândia e como ela transicionou, né, de gênero. Então é isso. Tá? Mulher, veja que eu na prova acho que é uma parte menos importante para tu te preocupar. A terceira parte ainda não caiu. É bom que então tu lembre, tá? É isso. A mulher é uma construção, é um tipo, é uma parte que lida com essa ideia central que eu havia falado lá no início, né? A mulher é uma construção social. Só que cansada dessa frase, ela inova. Ela lida com a ideia de que a mulher é uma construção no sentido literal. É uma brincadeira, né? Uma brincadeira meio ácida. E brinca com a mulher como se ela fosse uma construção arquitetônica. É isso, prédio. E aí fica comparando arquiteturas, estilos, etc e tal, com o da mulher. O reboco, né? Enfim, que se faz uma comparação com maquiagem. É isso. Isso já é uma coisa que causa uma certa intriga, né? No tipo de poesia dela, porque a ideia de uma mulher ser uma construção literal, pô, tu sai do elemento figurado, do elemento conotativo, que é uma coisa que é clássica da poesia, para usar o sentido denotativo, esse mais literal. Então isso já é uma coisa meio incomodativa, né, para quem lê o poema e não está acostumado com esse tipo de poesia mais contemporânea. Tá? Poema 4. Aqui é um poema que é o principal, né? Parte 4, desculpa, né? É uma parte principal, porque o útero é tamanho de um punho, leva o título da obra, e a única parte que carrega apenas um poema. Então, a parte central do livro leva o título da obra e carrega apenas um único poema. Não caiu na prova ainda, tá? Aí vem a questão, a URGS vai cobrar isso aqui? Eu tenho um certo... eu acredito que não, gente. Sabe por quê? Por causa de um problema. Esse poema fala em aborto, tá? E você sabe que esse é um tema espinhoso na sociedade brasileira, extremamente polêmico, causa uma série de problemas. Eu acho que a instituição vai dar uma... não vai querer segurar essa bronca e acabar, não, né? Acaba que não vai falando. Mas veja bem, não é um poema que defende o aborto e tal. Não. Defende a mulher como tendo um corpo que é seu, que é privado, e não público. E não público para todo mundo ficar dando opinião acerca do que ela deve fazer. Deputados, padres, freiras, senadores, juízes, dizendo o que ela pode e o que ela não pode. Se o corpo é dela, ela define o que pode fazer. Então, mais do que um poema sobre aborto, é um poema sobre a defesa do corpo, tá? É isso. Como um órgão, como, enfim, um corpo e o órgão, né? Enfim, que é o útero, sendo algo do espectro privado, certo? Quinta parte, 3 poemas com auxílio do Google. Já caiu os 3 poemas na última prova, eu vou passar, tá? Mas só vou te comentar, isso aqui é um tipo de... Caiu os 3, na última prova caiu. Ela usa 3 verbos e deixa a ferramenta de preenchimento automático do Google preencher para nos provar que a construção social acerca da mulher existe e quem faz somos nós. Por quê? Porque cada vez que tu pesquisa algo lá acerca da mulher na internet, tu tá alimentando, né, a inteligência artificial ao ponto de quando tu for pesquisar mais uma vez, toda aquela carga de pesquisas para uma complementariedade, né, no preenchimento automático. Então ela usa essa ferramenta para nos provar, tá vendo esse estereótipo sobre a mulher? Pois bem, eles são verdadeiros, eles existem, eu te provo isso com o preenchimento automático. A Argentina, tá? É uma parte, basicamente, que o exílio, que é o afastamento da sua região central, né, então, que era Porto Alegre, na verdade Pelotas, também, de um modo geral, o estado do Rio Grande do Sul, para a Argentina, onde ela se descobriu feminista, né,
e na Argentina ela abriu os olhos para muitas coisas que ela não conseguia ver estando no Rio Grande do Sul. Então é uma série de poemas que comparam o papel da mulher, né, tanto no RS quanto na Argentina, tá? O papel que a mulher exerce dentro, né, dessas duas sociedades, tá? E por fim, parte 7, que é a parte mais nonsense, né, dá para afirmar assim, torcer para que não caia na prova, porque é muito difícil de ler esses poemas, eles não fazem sentido muitas vezes, ela admite isso, dizendo que o livro dela vai ficando cada vez mais nonsense, porque a forma como a mulher é tratada em sociedade é nonsense, mas lido um pouco de maneira bem debochada, como tu pode ver, com, mais uma vez, as caricaturas acerca da mulher. Número 1, a caricatura da mulher que sofre por amor, aquela coisa da desilusão amorosa, a mulher é dramática, etc e tal. Por isso o livro Rosa, do Coração dos Trouxas, tá? É isso. E o Rosa aqui também é extremamente debochado, com aquela ideia de que o rosa é para a mulher e o azul é para o homem. Tudo bem? Comentários finais. O eu lírico, toma cuidado, às vezes ele é masculino. E se ele é masculino, né, vai ler, tu vai entender, tu tem que te preocupar com isso para tu dar uma atenção e perceber que muitas vezes ela está construindo basicamente uma série de discursos que são feitos por homens para mulheres, né? E que é uma coisa extremamente irrefletida, automatizada, superficial, estigmatizada, etc. Tá? É o caso da famosa questão que é o neném lá, né? Que é aquela famosa questão do vestido vermelho, né? A mulher de vermelho, que é o homem falando, né? O que ela quer de vermelho? Só pode ser euzinho, euzinho, só pode ser euzinho. Então, tá? Presta atenção, normalmente é uma crítica ao homem. Muitas vezes as pessoas falam para mim, eu ouvi aluno falando, poxa, esse livro não era para ser feminista, esse livro é machista. Não, peraí, só um minuto. O uso do sarcasmo e da ironia é um dos elementos centrais dessa obra, tá? É isso. Sarcasmo é essa coisa meio agressiva, né, e tal, de humor. Beleza? Já falei da ausência de lirismo, a poesia delas parece que não tem poesia, é um poema, mas sem linguagem poética, tá? O uso do estilo denotativo, literal falamos, tá? Principalmente na terceira parte, né? E por fim, só quero comentar então as letras minúsculas e o verso livre branco. Letras minúsculas serve para duas coisas. Uma é infringir as regras gramaticais. Número 2, para não dar importância a nenhuma palavra em relação a outra. Deixa tudo no mesmo patamar de importância, até porque uma palavra que tem uma letra maiúscula já chama mais atenção. Então, a hierarquia das palavras se mantém no mesmo patamar. E o verso livre branco, uma escola modernista de ruptura com regras, com rigidez na forma poética, tá? Verso sem métrica e sem rima. Fechou? Essa primeira leitura, então, com o tamanho de um punho, tá saindo, vamos para outra. Aqui é mais difícil, né, de tu fazer um resumo rápido, assim, tem 700 páginas, 800 páginas. Então, eu vou para o básico, tá? Eu vou fazer uma análise geral sobre a obra, para que tu, enfim, consiga compreender o que se passa numa abrangência maior, tá? Cem de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, é uma obra narrada em terceira pessoa. E eu já vou avisando tu, que vai fazer o vestibular, presta atenção na perspectiva narrativa das obras. A URGS, há 3 últimos anos, salvo engano, vem invertendo nas alternativas a perspectiva narrativa. O livro é narrado em primeiro, eles falam que é em terceiro. O livro é narrado em terceiro, eles falam que é em primeiro. Então, presta atenção, Cem de Solidão, principalmente essas narrativas longas e tal. Eles cobram até em conto isso, tá? Mas narrativa longa, presta atenção, romance, né, e tal, de foro. Presta atenção na perspectiva narrativa, é a terceira pessoa, tá? Não é a raiz, tá? A linguagem, ela é extremamente poética porque ela se alia muito à ideia do livro de se enquadrar num estilo do realismo mágico, né? Realismo mágico, tu tem uma realidade ficcional, em determinado momento adentra dentro desse espaço da ficção um elemento de ordem sobrenatural, que não se explica pela lógica natural das coisas, certo? E isso normalmente é uma alegoria, né? Vem lá das escolas do Kafka, aquela coisa, né? Do Gregor Samsa, em A Metamorfose, acordar, enfim, né? Travestido de uma barata, certo? O que significa isso? Uma alegoria, tá? É isso. E já que a realidade é alterada, nada melhor do que a linguagem poética, essa lírica, né? Para que tu possa sustentar, né, essa alteração da realidade. Olha que interessante, Angélica Freitas, lá, ela faz poemas sem linguagem poética, que são tons de um romance de prosa com linguagem poética, né? Uma inversão. Tá? Algumas questões já caíram na prova. Por exemplo, o primeiro ano caiu junto com Água Funda, que é de Solidão, falando sobre o realismo mágico dentro das obras, né? Era isso, tinha um trechinho das duas obras lá e tu resolvia.
Então isso já foi, tá? A questão do realismo mágico, a tensão que existe entre a realidade e a magia, isso aparece no texto. Agora, o que não aparece é isso aqui, ó, a questão dos aspectos históricos e como eles estão sendo abordados dentro da obra, tá? Tem alguns elementos, para quem leu ou para quem sabe, conhece o enredo, em determinado momento, a cidade de Macondo, ela vai ser dominada por norte-americanos que visam explorar o cultivo da banana, né, e tal. Lá. É uma forma de controlar o local, a política local, de se apropriar de um espaço, né? É isso. E isso existiu, né? Tanto que a Colômbia se tornou a República das Bananas, certo? Conhecida por isso, né? Porque os Estados Unidos, né, enfim, explora esse lugar lá. Quem lê o livro sabe também que haverá uma greve lá dos trabalhadores das bananeiras e que será uma greve que será estancada com um massacre e os corpos serão escondidos. Isso aparece dentro do livro e isso aconteceu também na Colômbia. Tá? Então, tem elementos históricos que aparecem aqui objetivamente. É um livro sobre a Colômbia, é um livro sobre a América Latina. Tá? Não é à toa que quando ele ganha o prêmio Nobel, muito por culpa desse livro, né, Ciência e Solidão, ele dá um discurso inteiro falando sobre isso. Que a América Latina não tem motivo algum para ser um lugar que é uma espécie de almoxarifado dos Estados Unidos. Tá? É isso, ou seja, que os Estados Unidos, ou enfim, a Europa, vem para cá apenas para pegar as riquezas, né, e tal, é isso. Então, é uma história da América Latina. A ideia de solidão é isso, é um lugar isolado que só é, basicamente, enfim, né, usurpado, tá bem? Então, as revoluções que ocorrem aqui dentro, a violência, a opressão, esse isolamento em relação ao resto do mundo, explicita isso. No entanto, existem temáticas universais, essas temáticas universais, como solidão, amor, lealdade, fraternidade, né, faz o livro ser reconhecido mundialmente. Fechou? Lembra lá, são 7 gerações dos Buendia e Guarã, que percorrem lá desde a primeira geração, encabeçada por José Arcádio Buendia e Úrsula Iguarã, que eram primos de sangue, até chegar na última, né, no Aureliano, o menino que nasce com rabo de porco, e assim a história se encerra. Tá? É isso. Chama atenção o incesto na obra. O incesto na obra é uma espécie aqui de luta contra a solidão, né? Dentro de um lugar que é um povoado e tal, isolado, às vezes acaba que tu vai ter aqui relações de pessoas da mesma família numa espécie de tentativa de sair dessa solidão. Certo? 2 coisas finais. Uma já caiu na prova, eu acho, salvo engano, tá? Que é a questão que Macondo é uma cidade fictícia, tá? Isso aqui já caiu. Agora, a cidade de Rioracha, que se passa no segundo capítulo, no momento anterior a eles ter fundado Macondo, ainda não caiu na prova, tá? Não foi citada. Presta atenção, essa cidade é uma cidade verídica, ela existe, tá? Na Colômbia. E eles só saíram de Rioracha porque, devido a uma espécie de insulto moral para o José Arcádio Bandeira, acabou matando o Prudêncio Aguilar e o espírito do Prudêncio Aguilar passa a atormentá-lo. Então ele resolve partir embora e funda com outras famílias a cidade de Macondo. Tá bem? Então tá. Terceira obra é Água Funda da Ruth Guimarães, tá? Aqui tu tem uma obra extremamente inventiva, tá? De 46, né? Então lida ali com aquela grande galera da literatura, os meus preferidos, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, todos eles extremamente experimentalistas na linguagem, geração de 45, tá? E a história que também se aproxima um pouco lá do Guimarães Rosa, no sentido de que traz esse mundo do interior regionalista, que é o mundo caipira na região do Vale da Paraíba, tá? Com uma linguagem também que se aproxima bastante, né, dessa vertente, dessa variação regional, certo? E que traz um plano de corte aqui temporal. São 50 anos a história. Percebe isso, basicamente, porque a primeira parte dela ainda há escravidão, que tem a figura da Sinhá Carolina como uma senhora de engenho e uma senhora de escravo. Segunda parte do livro, já não existe mais escravidão, a fazenda Nossa Senhora dos Olhos d'Água é comprada, e aí já vira um outro tipo de regime de trabalho, tá? É isso. Então, a primeira parte, sim, a Carolina, a segunda parte, a relação de 2 personagens, Joca com a Curiano, tá certo? Mais uma vez, tu vai ter que lembrar, meu, são poucas, tá? Lembra, hein? 5, tá? 5, mais ou menos, aqui, para tu lembrar a perspectiva narrativa. Água Funda é a terceira pessoa, tá? Já tudo, assim, sabe de tudo, conhece, parece ter sido um morador da região, narrando, então, em terceira pessoa, tudo aquilo que ele sabe, tá? Ao estilo, como te disse, do Guimarães Rosa, que se aproxima de uma oralidade regional, ela também faz isso, tá? Uma linguagem extremamente caipira, uma forma de narrar específica, que parece aquelas contação de história, parece uma senhora ou um senhor, né, narrando, quebrando com o fluxo temporal da história, bem ao, né,
ao sabor da fala, assim, né? De uma contação improvisada, esquecendo de personagem, pulando informações e por aí vai, o que torna um pouco complicada a leitura, né? É uma das mais difíceis aqui. Certo? Já caiu aquilo que eu te falei, a questão da tensão do real com, né, o espiritual, com o mágico na obra e tal. Porque tu sabe, essa obra que ela é cheia de maldições, espíritos, né? Enfim, algo de um plano mais místico, tá? Então, Água Funda, Ruth Guimarães é o último ano na prova, vamos para 4. Cacá Verão, Terra dos Mil Povos. Pô, é bastante coisa aqui, não? É o livro mais informativo, é um livro bastante informativo, né? Um livro de um indígena, o Cacá Verá, publicado em 98 e que não caiu na prova isso aqui ainda. É gênero híbrido, tá? É um livro de gênero híbrido, ou seja, não se enquadra apenas em uma área do conhecimento. São várias áreas do conhecimento aqui, né? Tá? Por exemplo, esse é um livro que a gente pode considerar um livro de sociologia, é um livro que a gente pode considerar de história, né? Ficou horrível esse maravilha. Não tá bonito, mas tá bom, né? Dá para ler várias áreas do conhecimento. É um livro que pode ser de história, pode ser de sociologia, pode ser de antropologia, pode ser de literatura, pode ser, inclusive, uma parte biográfica, tem biografia também, tá? Então, presta atenção nisso, não estou na prova ainda, né? Tinha sido minha aposta, mas não caiu ainda até agora. Pode ser que apareça aí, então, tá? Já caiu esse segundo tópico, a diferença entre a literatura dele, que é uma literatura indígena com lugar de fala, para a literatura indianista, que é uma coisa romântica do José de Alencar, com toda aquela idealização, né? Os românticos tinham acerca do indígena, tá? Não caiu ainda as ilustrações, mas vale apontar, o livro tem essa complementariedade que ajuda, né, ao conhecimento da cultura indígena. São aquelas ilustrações das artes indígenas, os grafismos, né? Tá? E aí vamos para as partes. Tá? Começando com essa primeira que eu acredito que não vai cair, tá? É uma primeira parte assim que ele se apresenta, bem biográfica, né? O título é bem sugestivo. Eu sou o Cacá Verá Jecupé. Segunda parte já caiu na prova é o que é índio, tá? E ele perpassa várias ideias até chegar à conclusão de que o indígena é aquele que necessita da natureza, é muito identificado com a natureza para tudo, tá? Seria a resposta à pergunta do título. A Terra dos Mil Povos fala desde a origem, né, dos indígenas até as ramificações todas que ocorreram para chegar a essas diversas etnias e diversos povos. Certo? O ser de cada tom. Aqui é importante, tá? Ele fala sobre as vogais que são exatamente iguais às nossas, exatamente iguais. A, E, I, O, U. Mas ele acrescenta mais uma, tá? Que é específica deles, que é um Y, que tem é um Y, que tem uma treminha em cima, assim, ó, tá? É isso. E que tem um som meio de um U, só que é um U meio gutural, assim, um brrr, né? E por que ele faz isso? Porque ele fala das propriedades de cada som. É muito importante o som para a cultura indígena. Cada vogal tem um som que vem de um lugar do corpo e que traz um estado de espírito. É isso. Esse U gutural, que é um Yzinho lá né, com uma trema em cima, significa determinação. Então, toda vez que o indígena quer estar determinado, ele bate o pé direito no chão e faz. É isso. Então, fala sobre né, a importância do som para a cultura indígena, tem a ver com estados de espírito específicos, né, que podem ser alimentados. A invenção do tempo é uma boa parte. O título, a invenção do tempo, é sugestivo, né? Dá a ideia de que o tempo é inventado, se o tempo é inventado, cada cultura pensa o tempo da sua forma. Já o ocidental do europeu é bem daquela maneira que a gente conhece, assim, né? Extremamente dividido em ciclos, né? Progressivos, anos, século, dia, segundo, etc. E tal. Para eles, é muito mais voltado para os deuses, né? Eles chamam de ciclo de deuses, né? Tá? O ciclo do deus Tupã, do deus Sol e por aí vai, tá? Agora, nesse tópico aqui ele fala sobre uma coisa que é muito importante e eu quero apostar aqui, mais uma vez. Eu acredito que isso aqui, ó, possa aparecer na prova. Na real, eu tô achando que isso faz tempo já e não tá aparecendo. Então, última tentativa aqui, né, de acertar essa é o sonho, velho. Pô, a importância do sonho. Esse livro só foi escrito por de um sonho, né? Um chavante sonhou lá e tal, ele resolveu escrever o livro para alertar os brancos dos problemas que poderiam ocorrer com o mundo caso continuassem explorando o mundo da forma como estava, né? Depois ele cita mais um sonho aqui, que é o do Davi Copenhague, sobre os buracos na camada de ozônio, né? O indígena lá, o Davi Copenhague, havia sonhado Yanomami com buracos no céu e dizia que o céu ia cair. Informou as autoridades, ninguém deu bola. Anos depois, os cientistas chamaram isso de buracos na camada de ozônio. Então, a importância do sonho para a cultura indígena é muito relevante, assim, né? Você passa vários momentos do livro, existe um lugar na aldeia, especificamente, onde tu vai cultivar o sonho. Então, atenção para isso, tá? É uma coisa importante.
serve até para prever o que pode acontecer no mundo sonho, tá? Penúltima parte, pequena síntese cronológica da história indígena brasileira, ainda não caiu, é desde 1500 até o ano da publicação do livro, quando ele faz, através de uma linha, assim, é revisões, assim, do estilo 1500, portugueses invadem o território brasileiro, né, e começam o início da exploração das suas riquezas, etc. 1650, o Manaus chega, né, enfim, em Porto Seguro, e ao se hospedarem lá, os portugueses passam doenças, né, sexuais através de violências sexuais para as mulheres indígenas. Por aí vai, uma parte bem crítica, fazendo toda essa revisão tal da história do Brasil. Também, por fim, que é uma última prova, né? Contribuição dos filhos da Terra à humanidade. Falando sobre tudo que eles já contribuíram, né? Desde coisas mais úteis até mesmo com personalidades históricas, artísticas, né? Etc. Políticas. Tá bom? É isso aí, então. Cacaverá, vamos para os do meio aqui, tá? Gente, é o seguinte. Lupinho Rodrigues, a seleção de canções. Eu, né, diria para tu escutar as músicas, assim, até o domingo. Escuta, 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 escuta. Tá? Ele é um compositor, que são várias as canções, é difícil de lembrar de todas, tá? Mas ele é um compositor, né, de música, ele é gaúcho aqui, né, de Porto Alegre, né? E ele foi interpretado por vários músicos, né? Então não tem uma única versão. Ah, o Luiz não cobrou, ela foi para a letra, isso é uma espécie de alívio. Eles não vão te cobrar questões de ordem musical, nem nada, vão para a letra mesmo, né? Tá? E ele faz letras de samba-canção. Samba-canção é um samba mais arrastado. E por ser um samba mais arrastado, é bem propício, particular, para tu desabafar problemas, né? Normalmente de cunho amoroso, que é a grande maioria dessas canções que foram selecionadas. O amor em suas múltiplas abordagens. Tá? É isso. O homem, né, o sujeito cancional ali, normalmente abandonado, é uma recorrência bem grande aqui, né? A mulher vai embora, deixa ele sofrendo. A mulher como símbolo da culpa, né, aquela que é inconstante, a traidora, a maligna, aparece aqui bastante também, tá? É uma coisa bem machista, né, o livro aqui, não precisa, né, as canções não preciso nem dizer. Aliás, pô, achei que iam dizer isso no primeiro ano, não falarem, tá? Que existe um lado machista na música do Lupicínio, né? Tá? O amor já pela uma coisa mais abrangente, que é uma impossibilidade humana, não é um caso específico de um casal, né? É uma impossibilidade humana, o amor não dá certo também, né? É uma forma numa canção específica. A culpa e o arrependimento é muito raro, mas tem uma canção aqui especificamente. E por fim, a ideia de envolver uma traição, que é uma traição amorosa, mas também fraterna entre amigos. Tem uma canção que caiu ano passado, eu vou te alertar aqui, tá? Olha só, as que estão riscadas já caíram ano passado. Muito difícil de repetir, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Como são muitas, eu vou te deixar esses, né? Dá um print aí, copia, leva lá para a prova, até a hora da prova, fica vendo isso aqui, tá? Mas eu vou te fazer apostas aqui, tá? Não vou falar de todas, eu vou fazer aposta em uma, duas, três, quatro, cinco, seis questões, canções que ainda não caíram, tá? As que estão riscadas, Castigo, Nervo de Aço, Se Acaso Você Chegasse, Vingança, já caíram. Muito difícil repetir. As que estão ali, então, sublinhadas ali no amarelo, né? Essas aí, cara, destacadas, eu acho que é uma boa possibilidade de cair. São muito conhecidas também, assim como as que já caíram. E ainda não foi, tá? Então, presta atenção. Cadeira vazia. Olha que título sugestivo. A cadeira vazia é a ausência de alguém. A pessoa partiu. A mulher partiu. Só que ela tá de volta. E aí tem um caso específico nessa letra aqui, que é a seguinte. O eu personal aceita essa mulher de volta, mas não mais para dar amor. Apenas para sustentá-la. Então, veja bem, uma aceitação parcial do retorno após o abandono. Tá? A segunda, que eu acho que é uma possibilidade muito grande de cair, é Servando Amargo. Não caiu ainda, tá? Música regionalista, de temática gaúcha. Não é muito comum aqui, mas tem, tá? É isso. Tu tem um homem preparando o mate, né? O eu lírico, o eu cancional, o sujeito cancional preparando o mate. E um amigo chegando, ele vai agradecer pelo cara que tá chegando, pra ele ter a bancar, que ele tem uma coisa para contar, precisa desabafar. A mulher dele fugiu com o amigo. É isso. Mulher e amigo traidores, tá? Chinoca fugiu de casa com meu amigo João. E aí fala que a mulher é muito inconstante, tá? A terceira resposta, a Dona Divergência, ainda não caiu também, tá? É uma música que a ideia de divergência traz conflito, né? Duelo e tal. E ele escreve em meio à Segunda Guerra. E tudo indica que vai ser sobre a Segunda Guerra. E é uma coisa que seria inédita. Imagina o Luciano Rodrigues falando sobre guerra, um poema antibélico, que interessante.
a música vai se desenvolvendo e daqui a pouco tu entende. Não, não é sobre guerra. Nem é verdade. É um apelo a Deus para que acabe os conflitos amorosos. Mais uma vez aqui, não era sobre guerra. Tá bem? Então tá. Esses moços, pobres moços, não caíram. Eu acho que talvez seja aí a segunda ou terceira canção dele mais conhecida nacionalmente. Cantada por vários músicos e tal. E o título é Esses Moços, Pobres Moços, traz a ideia de que o moço é um coitado, ou seja, um ingênuo. Por quê? Porque eles não sabem o que o eu cancional sabe. Que o quê? Que o amor não dá certo. Que é bem por aquela ótica meio, o amor não tem como funcionar. Claro que para a visão dele a culpa é da mulher, né? Mas é um conselho, não casem, vai dar errado, tá? Esses moços, pobres moços, não soubesse o que eu sei, não amavam, tá? Então não casem, não se juntem que vai dar errado. Não é muito conhecida essa música, mas eu destaco. Por quê? Porque é a única de toda a seleção que tem um eu lírico feminino. Presta atenção nisso, então, tá? A única. Que é Migalhas, né? Tem um eu lírico feminino e adivinha, está arrependida de tudo que fez com o pobrezinho do homem, né? Ela se mostra arrependida, se auto-humilha perante, né, o homem, e o título Migalhas faz referência à ideia de que ela não merece nem mesmo as migalhas que caem da mesa daquele homem. Certo? E por último, tá ali no top 3 das mais conhecidas do Lupicínio, ainda não caiu, que é Shot da Felicidade, né? É isso, que é uma música também que escapa um pouco do ritmo samba-canção, e que é uma música que também se destaca porque não é explicitamente sobre amor, né? A música fala que a felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, ou seja, do interior. Porque eu sei que a falsidade não vigora. Ou seja, tu conhece o Lupicínio, sabe que ele é um descornado, brabo aqui. E a sua conclusão, provavelmente, na interpretação é que lá no interior a falsidade não vigora. Provavelmente ele está falando isso porque ele foi traído na cidade, né? Então, no interior, né, é um lugar onde ele é puro, ainda, né? Já ao contrário da cidade, né? Um contraponto. Fechou? Vamos para mais uma? Aqui já é a quinta, né? Que é o Faleiro com Mais Em Que Mundo Tu Vive? Um título bastante interessante, né? Bem gaúcho, assim, porto-alegrense. Mas em que mundo tu vive, tia, né? É isso. Que é um livro de crônicas também contemporâneo desse escritor porto-alegrense ali da Lomba do Pinheiro, tá? É isso. Traz crônicas, ou seja, representações cotidianas do dia a dia de jovens da periferia. Fechou? É isso. Jovens da periferia, no centro urbano e tal, né? Com as suas experiências. A linguagem, gente, é bem própria de quem vem da periferia. É uma coisa meio equilibrada, assim, né? De quem vem da periferia é impossível, né, abandonar a linguagem. Bem especificamente desses que acabam se envolvendo posteriormente com letras, com escrita, com aula, etc e tal, e mantém um pouco dessa linguagem coloquial bem marcada por gíria, etc e tal, mas também negando o traço culto, né? É isso, mais formal. Fechou? É um livro extremamente crítico, isso precisa entender, né? É, volta e meia tu tem ali uma crítica que é humorística, com uma capacidade que só o brasileiro tem de rir da própria desgraça. Às vezes é irônico, o próprio título, Mas Em Que Mundo Tu Vive, é irônico, é de um patrão que falou para os trabalhadores isso, e os próprios, né, trabalhadores começaram a usar esse bordão, Mas Em Que Mundo Tu Vive, para brincar, zombar um do outro, tá? E os mais revoltosos, principalmente ali na terceira parte, chamado Branco é a Avó, que já é um xingamento, né? Como tu pode ver. Tá? Enquadramento desse tipo de literatura é chamada pela crítica, pelo próprio autor, de literatura marginal periférica. Tá? E lembra, a crônica é sempre esse elemento do cotidiano com uma linguagem mais literária, né? Uma forma de tu trabalhar os elementos do cotidiano. Tá? Mas uma coisa bem cotidiana, assim, né? Um conhecimento meio corriqueiro. Certo, gente? A crônica, só para que vocês saibam, é um gênero bastante elitizado, sempre foi. Até os anos 90, quando surgem os Racionais fazendo letras de música que é cotidiano de jovens de periferia, né? Ou de presidiários, etc. e tal, com uma linguagem trabalhada. Assim. E isso ele subverte, então, a crônica. E influencia muito o Faleiro, que inclusive cita os Racionais e o Mano Brown várias vezes durante esse livro. Tá bom? Então, 4 partes aí, ó, para tu pegar. Atalariados, o título é sugestivo. Normalmente, crônica sobre trabalhos, né, precários, né, dificultosos,
normalmente, enfim, né, bastante difíceis para os jovens no centro urbano de Porto Alegre, tá? Em construção, normalmente tem a ver com a construção, crônicas que tratam da construção da identidade do indivíduo, como ele moldou a sua identidade, seu caráter, tá? Branco é avó, bom, aqui estamos falando de racismo, né, como o título sugere. E entre as tripas e a razão, são momentos decisivos da vida, em que tu precisa tomar uma atitude. Desse barco de aqui. Ixi, mas tinha um botão aqui que parecia um. Aqui, ó, tem uma borrachinha. Agora foi. Ah! Isso aí. Deu pra ver? Decisivas, tá? A gente precisa tomar uma atitude. Ou com as tripas, ou seja, com a emoção, ou com a razão, né? E aí acaba, muitas vezes, tomando a decisão com as tripas e depois usa a razão para justificar o porquê fez isso. Não te estressa tanto com esse livro aqui, como acredito que vai ser como ano passado, vai ter um trechinho, mas é sempre bom saber algo a mais, porque eles gostam de cobrar, né? Leve em consideração também a leitura integral da obra, tá? O que mais aqui, gente? O Jefferson Tenório, com Avesso da Pele, né? Anos 2000 aqui. Lembra, é romance, narrativa longa, eu preciso lembrar da perspectiva narrativa, tá? Aqui é difícil de se enganar. Tem 3 perspectivas narrativas numa única obra, tá? O Pedro, que narra a história em primeira pessoa, narra também em segunda, ou seja, você, tu, o tempo inteiro, porque ele conversa muito com o pai, que já se foi, que acabou sendo assassinado, né? Tá? Tem a terceira pessoa também? Tem a terceira pessoa. Então, tem todas as perspectivas narrativas possíveis, tá? Primeira, segunda e terceira. Fechou? É isso. Ambiente, 3. Você passa a história. Porto Alegre, Rio de Janeiro e Florianópolis, tá? É isso. São as 3 capitais de cada estado aqui, em momentos diferentes, tá? É, Florianópolis é uma parte específica ali que fala da infância da mãe dele, né? Do Pedro. Para mais ou menos de entre 70 a 2018, tá? É a época mais ou menos da publicação do livro, e é feita de forma não linear, tá? A narrativa. Lembra disso, tá? Não é início, meio e fim, infância, juventude, maturidade, não, não. É uma não linear apresentar os fatos, tá? Com uma linguagem super acessível, simples, etc, tá? E estruturada, mais uma vez, em 4 partes. Mais uma obra aqui em 4 partes. Vamos lá? É um livro que trata do racismo, né? Então a pele tem a ver com isso, né? Com a aparência de um homem negro, de uma mulher negra e os problemas que isso traz, né? Numa sociedade preconceituosa. O avesso é o contrário, né? O avesso da aparência, o avesso da pele. Então, a essência, aquilo que tu é e que a sociedade não consegue ver, porque te vê de forma preconceituosa. De volta a São Petersburgo faz referência a um livro que o pai do Pedro leva na aula que causa um rebuliço. É uma baita de uma obra, né? E que os alunos gostam, de forma extremamente rara, né? Que é o livro Guerra e Paz, do Dostoiévski, que tem a ver com o crime, né? Então, não, desculpa, gente, tô ratei aqui, tô viajando. É Crime e Castigo. Eu tô inventando. Crime e Castigo, tá? São Petersburgo é a cidade onde se passa a história. E a barca tem a ver com o carro da polícia que mata, assassinado, o pai do Pedro, tá? Última parte do livro. Beleza? É um livro que denuncia, né, esse racismo, assim como o próprio do Faleiro também faz isso, né? Que atinge o homem negro, a mulher negra, os dois isso, dentro de uma sociedade preconceituosa como símbolo de força, de inabaláveis, etc e tal. A mulher ainda com adendo, que é essa coisa sexualizada, né? Que tem com a mulher negra brasileira. Tá? E como isso tudo implica no aspecto pessoal, na psicologia desse personagem. Esse livro, acima de tudo, é isso. É a maneira como o racismo, pregnado na sociedade, abala a identidade das pessoas, o psicológico das pessoas. Você pode ver, não tem um personagem aqui bem de cabeça. Está todo mundo destruído. O narrador, Pedro, o pai, a mãe, a namorada, etc. Todo mundo perpassa alguma perturbação psicológica e isso vem do racismo. Tá? Já que na hora eu vejo da pele. Paulina Chiziane com Niket, uma história de poligamia, tá?
Já caiu aqui a perspectiva narrativa, mas tu lembra. Primeira pessoa, Rami, tá? É isso. Esse é um livro da escritora Xiziane, que é moçambicana. E ela cria uma personagem cujo nome é Rami, Rosa Maria, né? Hugo Rami, e que narra pela sua perspectiva. É a primeira pessoa, tá bom? A linguagem é extremamente lírica, poética também, tá? É, tudo nada, do princípio ao fim, assim, né? Até os pensamentos dela, até às vezes a conversa, o diálogo dentro da obra, vai ser extremamente lírico, beleza? O ambiente se passa é a capital de Moçambique, Maputo, tá? Pós-independência e pós-guerra civil, tá? Então, um monte de tormenta histórica. A história começa assim, com esses traumas toda abertas, feridas abertas da colonização. Tanto que quando começa lá, a Rani está em casa e escuta um estrondo na rua e pensa, voltou a guerra. Não tinha voltado, era apenas o filho dela quebrando o vidro de um carro de um homem, rico ao tentar amparar do pé de uma manga a fruta, né? É isso. Então, os traumas são todos vivos ali ainda. E o condutor da obra, o motivo? O ambiente familiar e a força patriarcal nesse contexto moçambicano poligâmico, tá? Porque tu vai entender, né? A história que ela basicamente é de uma monogamia unilateral, né? Em que só o homem, o Tônio, casado com a Rani, se relaciona com várias mulheres, sem regra alguma, né? Já as mulheres não ficam submetidas às vontades do homem, basicamente, que fica com uma, com outra, pode arranjar outra e tal, e elas ali em casa abandonadas, sabe? Então, o que vai ser essa obra? A Rami tentando organizar todas essas mulheres para estruturar formalmente a poligamia. Com regras, é um estilo que é necessário para que haja respeito mútuo, né, entre as mulheres e entre o homem, tá? E ela consegue, a Rami consegue agenciar essas mulheres para que elas subvertam essa ordem poligâmica machista. E só o homem pode fazer o que bem entender, tá? Colocando regras, etc. Tá bom, gente? Essa questão é meio um clichê, assim, já, né? Dizer que o livro, a literatura, ela serve também para lidar com traumas, né? Superá-los ou para lidar com eles. E esses traumas, tanto do machismo, do patriarcalismo, da colonização em Moçambique, acabam sendo, de alguma maneira, mobilizados nessa obra, e contar a história serve para isso, para organizar os problemas e entendê-los. Fechou? Não caiu na prova, vem aí uma aposta, ó. Os diálogos da Rami no espelho. Vamos que ela para em frente ao espelho e fala consigo mesmo. Tive uma conversa com o seu interior, com o seu, né, com o seu consciente, tentando se entender, tentando prever o futuro, tentando, enfim, né, de alguma maneira, já, né, traçar rumos para a sua vida. Tá certo? É isso. Não estou na prova. Aí vai mais uma aposta bem importante aqui, que é a seguinte, ó. As diferenças culturais entre o Sul e o Norte, tá? Só para te avisar aqui, essas diferenças vêm por causa da colonização, certo? O Sul é mais conservador, porque foi muito colonizado, né? É isso. Portugal instaurou ali, né, o seu regime, cara, tudo que tinha ali, né? Padre, igreja, então a cultura católica, né, acabou transformando essa região em uma região muito mais conservadora. O norte não. O norte, basicamente, de Moçambique virou um entreposto, um lugar de passagem, né? E aí, bom, a colonização não foi tão forte, né? A igreja não se instaurou ali e a moral ficou muito mais ligada à própria cultura moçambicana. Então, tu tem um lugar mais liberal. As mulheres mesmo têm muito mais liberdade lá. A poligamia, ela é muito mais bem estabelecida, enquanto, por exemplo, no Sul, não, né? O Sul, por ser muito conservador, muito católico, só o homem é quem se relaciona com várias mulheres, né? É isso. Da onde é a Rani? Do Sul. Ela sofre. Tem outras mulheres do Tony que são no Norte, mas a Rami mesmo é do Sul, tá? É isso. Fechou? Só para encerrar aqui, a Niket é o seguinte, a Niket significa, é o nome de uma dança, né? É uma dança meio da maioridade das mulheres, assim. Simboliza essa ideia de mulher, né? Amadurecer, tá? É uma dança que quando a mulher está na idade lá para amadurecer, considerada uma mulher apta a casar, a ter filhos e tal, há um ritual quase que uma valsa dos 15 anos aqui, uma dança circular, assim, né? Tá? Para simbolizar isso aí. Fechou? Próxima. Já uma nova aí, né? Entrou esse ano. 4 últimas agora, de Jaimília Pereira de Almeida, com a obra A Visão das Plantas. Obra bem recente também aqui, tá? É isso. Essa é uma obra também estrangeira, né? Angolana. E é o seguinte, gente, terceira pessoa, tá? Faz favor pra mim, lembra?
Terceira pessoa, extremamente poético, é um dos livros mais difíceis de ler também aqui, né, por causa dessa linguagem muito poética, muito lírica, tá? É isso. É predominantemente terceira pessoa. Só que agora vai ter que acrescentar mais uma informação. Tem alguns momentos que é em primeira, né? Porque no meio da história, você vai ter uma, duas páginas que parecem ser anotações, assim, ó, né? Em primeira pessoa, já sem linguagem lírica, sem linguagem poética, super seco, assim, parece um diário, assim. Só que um diário curto, sucinto. Anotações rápidas, pessoais e tal, né? E traumáticas sobre o personagem Celestino, tá? E é o nome do personagem central aqui, tá? Vou botar o nome dele aqui. Celestino, Capitão Celestino. Tá? É isso. Que era um corsário, ou se tu quiser um capitão aí, né? De navio negreiro, certo? Que retorna à sua casa após anos de escravidão em alto mar, tá? Da onde tirou essa ideia? E uma possibilidade já de cair na prova, tá? A Djamila leu isso num dos livros que ela julga ser seu favorito. O livro Os Pescadores, do escritor português chamado Raul Brandão. Lá existe um personagem com esse mesmo nome, Capitão Celestino. E ele, depois de tantos anos, né, escravizando em alto mar pessoas da África, ele resolve se recolher a uma casa para cuidar de plantas. Olha só que doideira, né? Isso é muito impactante. E vira depois vem um santo, né? É o que ela chama a atenção da Djamila e ela resolve escrever sobre isso, tá? Mesma coisa, o capitão de navio negreiro que retorna à casa dos pais, à beira-mar, lembra bastante o mar, o navio negreiro, né? Uma coisa que traumatiza ele bastante, tá? E que vai cuidar do jardim nessa casa. Por isso a visão das plantas, tá? É isso. É, a narrativa, velho, é bem difícil de ler, tá? Porque ela tem uma coisa meio sensorial, né? Tu lê a obra, assim, fica muito mais em uma coisa meio... Sabe? Parece um clima fantasmagórico, que, aliás, aparece aqui volta e meia, tá? Esses vestígios da memória perturbada dele é de tudo aquilo que tem a ver com esse passado escravocrata. Volta e meia aparece um fantasma. Volta e meia aparece um som que perturba ele do mar. Volta e meia aparece uma menina de olhos vendados holandesa. Bom, isso tudo aí são esses traumas que vão invadindo ele aos poucos, ainda que ele basicamente se mostre impassível diante de tudo que ele fez, tá? É isso. Uma coisa que chama muita atenção são esses contrastes, essas antíteses entre mãos de homem que matou. Tem um momento que ele mata uma pá de escravizados no navio do Porão Negreiro, né? Muita gente numa tacada só, sufocando com cal. Essa mesma mão que solta o cal lá é a mesma mão que cuida de dálias, rosas, margaridas, amoras. Veja bem, a coexistência de imagens díspares, completamente distintas, belas, inocentes, como as crianças que fazem companhia a ele no seu jardim, e ao mesmo tempo agressivas, violentas, né? Participantes de algo que foi um dos maiores, se não o maior, capítulo de horror da história da humanidade, tá? Que é a escravidão. Só que, olha só, tem mais uma coisa que eu queria falar. Ninguém fala nada sobre ele. Ele morre basicamente como se tivesse virado uma lenda, uma coisa que não aconteceu. A visão das plantas diante dele é indiferente, as plantas são indiferentes às suas mãos. Se fosse as tuas, as plantas aceitariam os cuidados da mesma forma. Essa indiferença é simbólica. É como se a autora quisesse te dizer assim, ó, é isso que querem fazer. Tratar de forma indiferente, né, a escravidão. Como se algo que não tivesse acontecido. É o que está acontecendo lá, né, nos Estados Unidos atualmente, né. Tá rolando uma série de movimentos aí e tal, né, para se apagar os vestígios da escravidão. E lá tem, né, marcas públicas, enfim, na praça, etc e tal. E aí agora tá rolando um projeto lá para tirar isso aí, para apagar, né, do mapa uma coisa que não pode ser apagada, tá? E a literatura tá aí lutando contra isso, mostrando, através desse tipo de literatura pós-colonial, as consequências da escravidão mesmo após o fim, né, dela e da colonização. Fechou? Visão das Plantas, de Djamila Pereira de Almeida. Tá. E a Virginia Woolf aqui com Dalloway. Bom, essa é uma grande obra, difícil de ler pra caramba, e que eu não quero que tu caia num erro. O erro é, essa obra em terceira pessoa não é primeira. Ah, mas eu vi lá, eu li o trecho na prova e parece primeira, não é primeira. Ela está fazendo é um discurso indireto livre. E é essa forma de tu passar para o pensamento do personagem, para a voz do personagem, sem marcas, sinais textuais, né? É isso. A obra é terceira, tá, gente? Mas volta e meia aparece a perspectiva do pensamento, da fala do personagem. Certo?
com essa frase emblemática da literatura ocidental, que é Mrs. Dalloway disse que ela mesma iria comprar as flores, a gente tem Nietzsche, a história, que estão 24 horas na vida dessa socialite, Clarissa, preparando uma festa, que é algo que uma socialite gosta de fazer, né? Estar ao redor de pessoas, sempre, enfim, né? Dando festas, participando de festas, de eventos, etc. e tal, tá? É uma obra que faz parte do modernismo inglês. E é importante que tu tá muito acostumado a estudar o modernismo brasileiro. E tu sabe, aquela coisa debochada, né? Meio iconoclasta, meio irônica, né? Sarcástica. Pois bem, né? Enfim, radical para os moldes aqui do Brasil da época. Mas é diferente, tá? O modernismo é bem mais sério deles, né? Ele lida muito com a ideia da linguagem. O fluxo de consciência é uma das marcas principais desse modernismo. E ela, então, né, Virginia Woolf, é a personagem que mais, desculpa, a autora que mais representa isso. Fluxo de consciência, tu lembra disso? É quando teu pensamento vem, ó, no modo automático, jogando, sem racionalizar, um pensamento atrás do outro, né, uma torrente de pensamentos, tá? É a técnica mais bem aprimorada por ela dentro dessa obra, tá? Alguns temas que mostram, porque essa obra basicamente não tem enredo, é só pensamento, né? Alguns problemas que aparecem dentro da obra. Bom, o teu problema no casamento. Tu vê que, na realidade, é tudo aparência. Clarissa Dalloway mostra que aquele casamento é uma aparência, já não há nem atração entre os dois. Aliás, provavelmente ela também nem curtia muito o homem, né? Talvez o que ela mesma gostava era de mulheres também, que é um outro assunto que está ali, ó, no penúltimo tópico. Ela teve uma relação que tudo indica, também sugestivo, que envolveu uma ordem afetiva ou sexual com uma amiga chamada Sally Seaton. Quem mais? Sétimos, personagem para tu prestar atenção, né? Aquele veterano de guerra que acaba se suicidando em meio a esse dia que ela prepara a festa, né? É muito interessante pensar, os dois são tristes, os dois têm semelhança. Clarissa Dalloway e Sétimos, eles não se conheciam, mas ela é informada no meio da festa, fica muito abalada, e é bom que tu lembre, tá? O Sétimos, ele é meio que um duplo trágico dela. Porque os dois não gostam muito de viver, tá? Nenhum dos dois gosta da sua vida. Um, porque batalhou na guerra e ficou traumatizado. A outra, porque vive uma vida de aparências, inútil, né? Sem prazeres, na verdade. Qual que é a... São dois lados da mesma moeda. Os dois são tristes, mas os dois lidam com essa tristeza e com essa depressão de maneira distinta. O Sétimos, por não gostar da vida, se retira dela. A Clarissa, por não gostar da vida, tenta viver cada vez mais para dar sentido para essa vida sem sentido. Certo? Lembra lá também, né, que Londres é basicamente uma personagem dentro da obra, um organismo pulsante com suas ruas, carros, o Big Ben que marca a hora, né, essa coisa muito inglesa, né, da regularidade temporal. Então, é isso. Vamos para a penúltima obra aqui. José de Alencar e o Demônio Familiar, uma pecinha estreando este ano, tá? É isso, bem curtinha. Ai, não li ainda. Vai ler. Lê, pô. Tem 30 páginas aqui, 40 páginas, só diálogo, coisa rápida. Isso aqui tu não demora meia hora para ler isso aqui. Se tu pegar bem firminho assim, desliga o celular e tu lê, tá? Para tu acertar. Eu vou te dar aqui, né, um plano geral. Trata-se de uma comédia desse escritor, que é um escritor, né, romântico, conhece ele, José de Alencar, autor do Guarani, da Iracema, nos Fila, Senhora, o Birajara, enfim, né? Uma série de obras. As peças dele são menos conhecidas, mas existem, né? E o Demônio Familiar é um desses exemplos, tá? Trata-se de uma comédia de costumes, que traz né, os valores, a época, né, enfim, a cultura de uma determinada época, sempre carregada de humor, tá? É isso. Essa é a chave, né, e tal, uma coisa muito popular, que é o humor, por isso fazia tanto sucesso com o público na época, essas peças aqui, né? A tragédia era uma coisa mais séria, né, mais elevada, assim, e tal. Bom, o humor é uma coisa bem popular, né, até hoje, né, nos dias de hoje, tá? Como eu te disse, é uma peça bem curtinha, são só 4 atos e se encerra. Se passa na capital do Império da época, o Rio de Janeiro. Certo? Cara, essa peça aqui é o seguinte: o demônio familiar é uma expressão que é levada para definir o indivíduo que é um escravo, tá? É isso. Ele é uma espécie de criado. Ah, mas como eu sou imbecil, gente. Pepe, desculpa aí. Agora vai. Criado, escravo, tá? É uma mistura. Criado é aquele que trabalha, né? Trabalha dentro da casa, assim, tal, recebe um salário. Mas ao mesmo tempo ele é escravo, porque ele pertence a alguém. E quem é esse homem? É o Pedro, tá? É um menino, na verdade, né? Menino, uma criança, basicamente, um adolescente aqui dentro da obra.
Nas primeiras versões lá, dizem que tinha a idade ainda, depois foi retirado e tal das edições, 14 anos de idade, tá? Mas é um guri extremamente esperto, a figura do malandro, tá? Que se utiliza de artimanhas para se dar bem dentro dessa casa, dentro desse lar. Ele tem liberdade, tá? Ele não é um escravo mais tradicional. Ele tem liberdade, ele tem intimidade dentro do lar, né? Por ser o demônio familiar. Ele tem, além disso, possibilidade de sair de casa, passear. Ele vira uma espécie de flaner, né? Esse conceito francês aqui, para se referir ao homem que vaga pelas ruas observando, um malandro, basicamente, observando vitrines, pessoas e tal, né? E confabulando, porque ele tem um sonho. O sonho dele é ser cocheiro. Ou seja, ascender dentro da sua condição de escravo. Passar não mais a ficar fazendo afazeres para os seus donos, e sim pilotar um coche, que é essas carroças mais antigas, imperial, linda e tal, né? É isso, e para isso ele vai fazer mil coisas aqui, enganar os donos, etc e tal. Tá? Lembra, tá dentro do romantismo, o romantismo é uma vertente que vem lá da Revolução Francesa, é uma vertente literária burguesa, portanto, que tem os seus valores lá, né? A mulher pura, o homem heróico, etc e tal, propriedade privada e casamento. E a família. A família é um dos elementos, um dos pilares da burguesia. E o que o José de Alencar está fazendo aqui é cuidado. Cuidado com os demônios familiares nos seios da família, que eles podem trazer problemas para ti. Tá me dizendo, então, que o vilão da história, na verdade, é um escravo? Sim, essa obra não tem nada de abolicionista, muito embora, no fim da obra, o preto receba a sua alforria. Mas a alforria é um castigo para que ele agora assuma suas próprias responsabilidades. É muito esquisito esse, né, argumento aqui, mas é isso. Depois de muito aprontar, então, ele recebe a alforria como uma pena para que ele trate agora das suas próprias problemas e, né, lide com as consequências dos seus atos. Tá bem? É isso aí. Vamos para o último aqui, né? Um clássico, Machado de Assis com Quincas Borba. Cara, na minha humilde opinião, é o melhor livro do Machado. E é difícil dizer isso. É muito bom esse livro aqui, né? Vamos combinar. Narrado em terceira pessoa, eu só espero que tu não esqueça disso, tá? O Machado é muito conhecido lá, né? Por Dom Casmurro, Memórias Póstumas, pela primeira pessoa, né? Uma técnica bem usada por ele para expor os personagens dele, né, que falam, são tagarelas, falam, e se entregam, né, tanto o Brás Cubas quanto o Bentinho, que não, é terceira pessoa, mas não é uma terceira pessoa comum, é uma terceira pessoa que vai misturar essa narrativa mais tradicional, distanciada, de apresentação de fatos, com comentários, observações. Sempre há um modo machadiano de usar o sarcasmo, a ironia, o deboche. Ele te enganar, tu acredita? Ele, porra, narrador em terceira pessoa não sabe tudo. Aqui ele te engana, omite informações, né? É isso. Vai levando ao sabor que ele quer, né, a história. Tá certo? Lembra lá, essa é uma obra que tem uma intertextualidade com a obra Memórias Póstumas, porque o Quincas Borba, que é um personagem que tem aqui no início da obra, né? Lembra? O Rubião é o principal, tá? Mas o Quincas Borba é seu amigo. E ele tem uma teoria, ele já tinha aparecido em Memórias Póstumas como colega do Brás Cubas, depois como pessoa em situação de rua, e aqui ele aparece rico. Herdou uma grana lá e tal, né? Morre no início da obra e deixa toda essa grana para o seu amigo Rubião, o protagonista da obra, tá? Com a condição que cuide do cachorro de mesmo nome, chamado Quincas Borba, tá? É isso. Lembrando, o Quincas Borba tem uma filosofia antes de morrer, que ele tentava divulgar, que é o vencedor das batatas, aquela humanitismo, né? Uma espécie de paródia aqui dos evolucionismos, né, e tal, daquelas teorias de seleção natural lá, né? Porque sempre vence o mais forte, né? Essa frase aqui fala isso, né? O vencedor das batatas é o vencedor de um duelo. Então a ideia é uma paródia aqui, tá? Nessa brincadeira, o que acontece aqui? O Rubião fica para trás. Porque o Rubião herda uma grana, sai do interior de Minas Gerais, Barbacena, e vai para a capital, atrás do estrelato, atrás de se meter naquele meio, entre os medalhões, entre as pessoas importantes, e brilhar. Não basta ser rico no interior, tem que brilhar com a grana na capital. Só que lá ele é ludibriado por um casal, Sofia e Palha, e vai perder tudo. Vai voltar para Barbacena completamente louco e ficar lá, vagando pelas ruas,
com o seu cachorro com carbono, tá? É isso. Então, tem aqui, né, uma brincadeira para, enfim, né, criticar, para satirizar, eu diria aqui, a ideologia meritocrática e predatória. Está envolvido na convencedora das batatas, né? Nessa brincadeira ele fica para trás, na seleção natural, quem perde é o Rubião. Tá bem, gente? Acho que é isso aí, então. Alguém tem algo para me dizer aí, gente? Alguma dúvida, algum comentário? Eu quero só desejar aquela melhor prova do mundo, né? Dá uma gabaritadinha para nós lá, que tu consegue. Tá? Estudaste durante o ano, né? Não é uma prova difícil, é uma prova bem de boa. Eu estou torcendo aí com todo o amor aí para que vocês é, acertem essas questões. Um grande abraço para vocês aí, beijo, boa prova, tudo de bom. Espero ter ajudado. Tamo junto. Até.